Bem-vindo ao canal e Audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde compartilhamos audiolivros exclusivos. Acesse odyssey.com/e-audiolivro. Fala pessoal, prontos para uma exploração daquelas? Hoje a gente vai dissecar um dos maiores e mais intensos mistérios já criados pelo mestre do suspense, o Harlan Coben. Nós vamos destrinchar a trama de Silência na Floresta. A ideia aqui é resumir os melhores momentos do livro, apresentar os personagens, as atitudes duvidosas de cada um e montar esse quebra-cabeça de um jeito que, mesmo que a pessoa nunca tenha tocado na obra, tudo vai fazer sentido. É um mergulho profundo, cheio de reviravoltas. Então, bora lá desvendar essas pistas juntos. Para começar, pensem no seguinte: e se um assassinato do passado nunca tivesse realmente acabado? Essa é a faísca que incendeia a nossa história. A gente não está falando de um caso resolvido que foi parar no arquivo morto. É sobre um trauma gigantesco que foi enterrado, mas que do nada ressurge das cinzas para assombrar os sobreviventes. E de um jeito que literalmente ninguém conseguiria prever. A tragédia no acampamento. Bom, para entender o caos do presente, a gente precisa dar um passo para trás. Vamos direto para a origem de todo esse pesadelo. E imagina a cena, verão de 1994, num lugar chamado Acampamento Plus. 4 adolescentes resolvem quebrar as regras e se embrenhar na floresta no meio da madrugada. Até aí, clássico, né? Mas pouco tempo depois, gritos terríveis cortam o silêncio. Quando a polícia chega, o cenário é um verdadeiro show de horrores. 2 corpos são encontrados com as gargantas cortadas, mas o pior detalhe, os outros 2 jovens simplesmente desaparecem. Evaporam no ar. 0 corpos, 0 pistas, 0 respostas. E o que torna essa noite tão vital para a trama é a identidade desses adolescentes. Margot e Doug foram as vítimas encontradas sem vida. Agora, os desaparecidos são o Gil Pérez e, guardem bem esse nome, Camille Copeland. A Camille não é uma figurante nessa história. Ela é irmã do nosso protagonista. E olha, viver sem saber se ela estava viva ou morta foi o que estilhaçou a família Copeland para sempre. O promotor. E é isso que nos traz de volta para os dias atuais. Para a vida do cara que carrega esse piano nas costas faz muito tempo. O Paul Copeland, que a gente vai chamar aqui de Cope, é um cara dividido em 2 mundos. No passado, ele era só um monitor do acampamento. Um irmão devastado pela culpa e pelo luto que viu a própria mãe supostamente abandonar a família depois da tragédia. Já no presente, bom, ele tentou juntar os cacos. Hoje, ele é um promotor super bem-sucedido do condado de Essex. Infelizmente, ele perdeu a esposa para o câncer, então o mundo dele gira em torno de 2 coisas: criar a filhinha de 6 anos, a Cara, e buscar justiça nos tribunais. Basicamente, ele construiu uma muralha impenetrável em volta do próprio trauma. E aí, entra um número absolutamente crucial nessa história: 20. 2 décadas se passaram. São 20 anos de segredos apodrecendo debaixo da terra. 20 anos de um silêncio perturbador na floresta. Mas, como a gente sabe, uma hora o silêncio sempre é quebrado. Quando o passado retorna. Chegamos no momento em que aquela muralha que o Paulo construiu começa a ruir. É aqui que o passado dá aquele chute na porta da nossa história. Funciona assim. A polícia de Nova York encontra um corpo em Manhattan, um homem não identificado. E o que eles acham nos bolsos do cara? Recortes de jornal super recentes sobre o Paul Copeland. Fala sério, não faz o menor sentido. Por que diabos um homem morto em Nova York teria um dossiê caseiro sobre um promotor lá de Nova Jersey? Obviamente, o Paul é chamado no necrotério para tentar reconhecer o sujeito. E aqui, meus amigos, vem a reviravolta que muda todo o jogo. Num primeiro momento, o cadáver é identificado como Manolo Santiago. O Paul olha para ele e não reconhece de cara. Mas aí ele bate o olho numa cicatriz super específica no braço esquerdo do corpo. Uma marca que ele conhecia melhor do que ninguém. Aquele ali não era Manolo Santiago coisa nenhuma. Era o Gil Pérez, exatamente. O mesmo moleque que supostamente tinha morrido na floresta 20 anos atrás. Ele esteve vivinho da Ciula esse tempo todo. Então, a pergunta que explode na cabeça do Paul, e que a gente também precisa fazer agora, é essa. Se o Gil Pérez conseguiu sobreviver àquela carnificina, fugir e viver escondido por 2 décadas usando nome falso, será que a Camille, a irmã do Paul, também escapou? Será que ela está por aí, escondida em algum canto do mundo? A partir daqui, a busca do Paul pela verdade vira uma obsessão frenética. Personagens e seus segredos.
Como em toda boa história do Harlan Coben, a regra é clara: ninguém fala a verdade logo de cara. A gente vai dar uma olhada na teia de personagens porque, olha, todo mundo tem algum esqueleto no armário. A gente tem uma galeria bem complexa de suspeitos e aliados. A Lucy Gold, por exemplo, é o primeiro amor do Paul, estava com ele na noite do massacre. O pai dela, o Ira, era o dono do acampamento e teve a vida completamente arruinada depois daquela noite. Também temos o Wayne Stubbins, um serial killer que já está na cadeia, mas que jura de pé juntos que é inocente desses assassinatos específicos. E por fim, a Lauren Mills, uma investigadora implacável que ajuda o Paul a cavar esses segredos antigos. E o recado é um só: ninguém, mas ninguém mesmo, é totalmente inocente nessa lista. Para deixar as coisas ainda mais tensas, o passado começa a atacar o presente sem dó. A Lucy, que agora é professora universitária, recebe um diário anônimo super perturbador. As páginas descrevem, nos mínimos detalhes, o que ela e o Paul estavam fazendo na noite dos crimes. Acontece que eles não estavam vigiando a garotada. Eles tinham dado uma fugidinha para a floresta para ficarem juntos. Alguém não só sabe desse segredo sombrio, como resolveu usar isso para chantagear os dois. Mas por que chantagear o Paul justo agora? É que ele tá no meio do caso mais importante da carreira dele, tentando prender 2 garotos ricos acusados de estupro. Os pais desses réus são absurdamente poderosos e não vão medir esforços para salvar a pele dos filhos. Adivinha só? Foram eles que contrataram uma agência de investigação suja para destruir a reputação do Paul. Foram eles que plantaram o tal diário para Lucy. Eles queriam desenterrar os erros do passado do promotor para forçá-lo a largar o caso. A vida profissional dele e o trauma pessoal batem de frente numa colisão assustadora. As grandes reviravoltas. Pessoal, segurem firme agora. É a hora em que o castelo de cartas desaba e a gente expõe todas as mentiras. O que realmente rolou na floresta há 20 anos se desdobra em etapas. Vamos por partes. Primeiro, não foi um ataque de maníaco aleatório. A coisa toda começou como uma brincadeira de mau gosto contra a Margot, que saiu totalmente do controle. E o Wayne, o serial killer, aproveitou o caos para matar de verdade a Margot e o Doug. Segundo, Gil e Camille conseguiram fugir vivos. Terceiro, as mães deles, em pânico, achando que os filhos seriam acusados do massacre, bolaram um plano brilhante e mandaram os dois para longe, com identidades falsas. E a quarta reviravolta, aquele corpo do Gil lá em Manhattan, no presente, ele foi morto pelo Ira, o antigo dono do acampamento, porque o Gil queria revelar toda a verdade e reabrir aquelas velhas feridas. Mas calma que a cabeça da gente vai dar mais um nó. Lembram da mãe do Paul, a Natasha, que supostamente fugiu de casa por não suportar a tristeza? A realidade é muito mais cruel. A Natasha sabia que a Camille estava viva e estava arrumando as malas para se juntar à filha. Só que o pai do Paul, que não fazia a menor ideia de que a Camille tinha sobrevivido, achou que a esposa estava apenas abandonando a família. Num acesso de fúria, ele simplesmente a assassinou. E aí, o pesadelo atinge o nível máximo. Com o caso reaberto, a polícia escava a floresta e acha uma ossada. O Paul sente o mundo desabar, achando que finalmente encontraram os restos da irmã. Mas quando sai o laudo da perícia, o baque é devastador. Os ossos não são da Camille, são da própria mãe do Paul. O pai dele a enterrou lá para esconder o crime. O preço da verdade. Bom, os segredos vieram à tona, mas qual foi o preço disso tudo? Vamos dar uma olhada nas consequências de todas essas revelações bombásticas. Quando a poeira baixa, a gente tem os desfechos. O Paul não cede à chantagem, vence no tribunal e os garotos ricos vão direto para a cadeia. O Ira, consumido pela culpa de ter assassinado Gil, tira a própria vida. E então vem um suspiro de alívio. O tio do Paul finalmente confessa que ajudou a esconder a Camila depois que a mãe deles morreu. A jornada exaustiva e cheia de dor termina com o Paul se reencontrando com a irmã viva, 20 anos depois de chorar no túmulo vazio dela. Só que antes da gente fechar essa história, tem uma última gota de veneno. Lembram que o Paul perdoou a Lucy por eles terem largado os adolescentes sozinhos naquela noite? Então, a revelação final é que o Wayne, o serial killer, sabia do romance dos dois. Ele intencionalmente convenceu a Lucy a distrair o Paul para garantir que os monitores ficassem longe e o acampamento ficasse desprotegido. A Lucy carregou o peso dessa culpa e cumplicidade por 20 anos. Fica provado que, no fim das contas, ninguém sai dessa história com as mãos totalmente limpas. E para encerrar, fica a grande questão. Até onde um pai ou uma mãe é capaz de ir para proteger seus filhos? A mãe do Gil sumiu com o próprio filho do mapa para salvá-lo de uma acusação injusta. Os pais dos garotos acusados de estupro tentaram obliterar a vida de um promotor para manter os filhos fora da prisão. O pai do Paul tomou a atitude mais extrema e monstruosa possível, achando que estava preservando o que restava da família.
É uma pergunta incômoda, daquelas que ficam martelando na cabeça da gente. Até onde a gente iria para proteger os nossos? O que nós faríamos se estivéssemos lá, no escuro da floresta? Que mistério do crível para desvendarmos hoje. Pessoal, continuem sempre questionando as verdades ao seu redor. A gente se vê numa próxima.